Fala aí pessoal, bem-vindo novamente ao canal Comitando. Meu nome é John Mike e hoje a gente vai dar sequência das aulas da playlist anterior que a gente estava fazendo um blog usando Templatebyte, React e vamos continuar usando várias outras bibliotecas. A ideia hoje é a gente estar trabalhando um pouquinho mais na parte visual, então imagina um cenário que a gente vai pegar, vai criar um componente novo, vai colocar um visual nele, vai fazer testes, vai fazer todo o processo e fazer abrir nosso PR lá no final de todo esse processo. Então eu vou vir aqui para a nossa board. Imagina aqui que a gente tem algumas tarefas a mais hoje. Vamos imaginar que o time fez uma plane, já vai pegando esses nomes aí para pesquisar depois. O que é uma plane no mundo Scrum, digamos assim? Então fizemos uma plane, um planejamento de novas tarefas. Isso é um ritual, é uma reunião. E aqui tem algumas tarefas como criar a homepage do blog, fazer a integração com uma API, criar um serviço back-end em Go, criar uma API mesmo real para expor esses posts, essa listagem de posts para a gente, tá? Então, basicamente, hoje a gente vai focar nessa tarefa que seria criar a homepage. Eu vou estar trazendo muito conteúdo mais focado assim em dar essa visão sistemática de como trabalhar com JavaScript, com Golang, com as linguagens, mais no código e menos no design. Então eu vou estar usando algumas ferramentas para facilitar um pouquinho a parte visual, porque eu não entendo nada de design. Então eu vou estar usando uma biblioteca de componentes. Imagina também que a nossa empresa fictícia aqui, ela não tem um time de design system, que tem pessoas que vão desenvolver um padrão de componentes dentro da empresa, um padrão, uma brand, um padrão visual, né? Um design system mesmo para a empresa. Então a gente vai meio que usar o ferramental que tem no mercado, que tem open source principalmente. Eu vou estar usando essa biblioteca aqui que eu acho legal, o Anti-Design. Ela é uma biblioteca com vários componentes, botões, itens para formulário. Tem vários componentes aqui, tem uma listagem gigante, alertas aqui, mensagens, modais. Então a gente vai estar utilizando ela para facilitar um pouco. Ela tem um visual um pouquinho mais de sistema e menos de website, mas já vai atender a gente tenta dar uma personalizada, joga numa IA pedindo ajuda de um CSS para facilitar um pouquinho a nossa personalização aqui. Mas a gente vai estar usando ela, então eu vou vir aqui na parte de desenvolvimento, vou dar uma lista nas instruções, como que faz a instalação, como que vai usar a biblioteca, se tem algum porém, tem até um exemplo aqui usando com Vite, né? Então, se tem alguma diferença, aparentemente não, simplesmente é entrar no projeto, fazer a instalação e usar a biblioteca. A gente vai descobrir isso agora, né? Vamos lá para o nosso editor. Eu vou estar fazendo a instalação aqui já de cara. Se demorar, eu vou acelerar o vídeo aqui. Foi rápido, não demorou. Uma coisa que eu esqueci já, é sempre bom. Começou uma tarefa nova, cria uma nova branch, tá? Então, git checkout -b, e a gente vai ver que um padrão legal que a gente pode começar a seguir aqui a partir das próximas aulas é olhar o número da nossa issue, da nossa tarefa, aqui é 3, né? Então a gente pode fazer algo assim, né? 03 Anti-Design, ou na verdade melhor ainda, né? Usar o que a tarefa pede, né? Homepage. Então vamos colocar aqui homepage. Não vai ser bem uma página que a gente vai criar, mas a gente vai começar a estrutura dela e a gente vai evoluindo para pegar um contexto de cada vez, tá? Então a branch foi criada, agora estamos numa nova branch. Eu vou entrar aqui também no package.json e mostrar que a gente já instalou, né, o Ant. Então ele meio que, quando a gente criou uma nova branch, tudo que estava modificado no nosso código veio para essa branch nova, tá? Então tá tranquilo, a gente não perde nada. A gente pode criar a branch até no final do processo, mas eu já recomendo criar agora, que se a gente quiser ir comitando em partes, fazer vários commits, a gente pode estar fazendo isso na branch nova já sem poluir a main, que depois vai ser mergeado lá dentro do seu PR. Vamos fazer tudo isso. Calma lá, muitos nomes, muita complexidade aí para quem está começando. Quem já entende isso daí é o feijão com arroz, mas leva tempo para pegar todo o processo aí, decorar todos esses nomes, todas essas ações que a gente faz no dia a dia de uma tarefa simples, digamos assim, né? Beleza, a gente colocou o Ant,
a gente vai fazer uma limpeza aqui no nosso código também, né? Então, como a gente vai usar uma biblioteca de componentes já, e a gente vai criar nossos componentes usando ela como base, vamos tirar um pouco a sujeira que tem no nosso projeto. Eu vou dar um npm run dev aqui para iniciar o projeto, e tá assim hoje nosso projeto, que nem ficou na última videoaula, né? Então eu vou fazer a limpeza desse projeto, eu vou remover o CSS, primeiro de tudo. Então o CSS é os estilos, né? O código que coloca, por exemplo, o background, mudava a fonte, o formato do botão. Então, para quem não sabe, mas isso é bem básico também, e uma pesquisadinha aí você entende bastante coisa já para que serve o CSS, né? Agora entender o CSS já é outra complexidade. Mas vamos lá, por partes. Vou apagar esse arquivo também, então já que eu tirei dali, não vamos usar por enquanto. Eu vou tirar o CSS também do app, do nosso componente app, e vou dar uma limpada nele. Então, vou zerar aqui, mas vamos dizer assim, vamos trabalhar com mais simples aqui, né? A gente vai criar uma div e vai colocar aqui bem-vindo ao blog contando, por exemplo. Seria nosso título aqui. Dá para colocar dentro de uma tag H1. Tem dúvidas sobre essas tags? Dá uma pesquisadinha, tem muita coisa na internet explicando cada tag, tá? Então, a gente mudou um pouco o visual, né, do que a gente tinha do nosso template, tá? Então, bem-vindo ao canal, ao blog comentando. E vou remover a parte de estado por enquanto. A gente vai voltar a trabalhar com estado, por enquanto não está usando nem React. E aqui ficou o nosso componente app, limpinho, limpinho. Vou apagar o app CSS também. Opa, quase apaguei o errado. Por enquanto, aqui o assets eu vou deixar, a gente vai estar usando mais para frente. Vou criar uma pasta, por enquanto, componentes. Não vai ser uma pasta pages ainda, porque a gente não está trabalhando com rotas, vai ter uma aula específica para a gente trabalhar com roteamento no React, tá? Mas vou criar apenas uma pasta componentes, vou criar um arquivo novo chamado postlist.jsx. Já vou criar também um arquivo para testarmos ele, postlist.test. Na última aula, quem não assistiu, tem a parte de testes, né, com um pouquinho mais de explicação, mas toda aula a gente vai ter um pouquinho de testes, tá? Então vai ser meio que natural esse processo. E aqui vamos só voltar para o nosso componente, né? Então voltemos para o nosso arquivo componente. O que o nosso app ele é um componente também? Ele é uma função com o nome app que retorna um template, né? Um template HTML. Aqui só tem HTML, tá? E quem lê ele é o nosso arquivo main, que seria meio que aonde o JavaScript vai pegar todos os componentes dentro dele e vai transformar no nosso pacotinho final, no nosso sitezinho lá. Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. Não vou copiar a estrutura, vamos escrever aqui, né? Então, function, postlist, abre a chave aqui, e o Copilot deu uma ajuda aqui pra gente resumir e retorna um HTML. Simples assim, né? Opa, aqui faltou parênteses, que caso a gente receber alguma props, viria aqui. Mas, por enquanto, deixa props para os próximos componentes. Então, basicamente, a gente tem uma função que retorna um template. Vou dar um export default postlist. O que é isso, John? Isso daqui é a gente avisando para esse arquivo JSX que essa função ela não é uma função privada desse arquivo. Ela é uma função que ela pode ser exportada por outros componentes. Se a gente não colocar isso aqui, ninguém de fora desse arquivo vai conseguir acessar essa função. Então a gente precisa avisar para o JavaScript que a gente está exportando essa função. E o default é mais um padrão do componente aqui. Então meio que a gente vai ter mais arquivos que não vai ter esse default, vai poder se aprofundar mais. Mas basicamente toda vez que alguém chamar no import este arquivo aqui pelo endereço components postlist, ele vai pegar por padrão essa função e vai retornar para ela. A gente vai fazer isso agora. Vou dar um import aqui. Import postlist from. Aqui também o Copilot deu uma ajuda. Então, components postlist, tá? E a gente pode usar como um componente, tá? Então, aí que entra o React no meio. Se fosse só com JavaScript, sem pensar na magia do React, a gente teria que fazer algo assim.
post, list e abre parênteses para executar a função, né? Se fosse só JavaScript. Quando a gente for mexer um pouquinho, talvez com Node, vocês vão ver isso com mais clareza. Mas como tem o React para o meio, essa biblioteca que transforma JavaScript em HTML ou transforma HTML em JavaScript, seria HTML em JavaScript. Então, meio que ele tem esse macete da gente poder usar o post list. E esse aqui a gente chama de JSX, que seria um JavaScript especial ali. Se vocês entrarem na documentação do React e dar uma lida ali na parte introdutória do React, isso daí já vai ficar um pouco mais claro, para a gente também não ficar muito tempo nessa parte. Então eu consegui importar o post list para o nosso componente. Tá? Tem um ponto de atenção. Eu estou um pouco acostumado, aqui na verdade o function que a gente está vendo aqui é porque o templatebyte criou para nós essa função, né? Eu costumo fazer um pouco diferente. Eu gosto de fazer usando a home function, que é um modelo um pouquinho diferente. Eu crio uma constante com o nome postList, que é igual a uma função. Só que quando eu quero fazer igual a uma função anônima, eu posso usar o home function, que ele simplifica um pouco. Isso é um pouquinho mais do JavaScript mais moderno. A gente pegou aqui, mas por enquanto a gente não está usando nada da nossa biblioteca Ent, né? Então a gente vai começar a fazer algumas alterações. Eu quero primeiro ter uma lista. Aqui já começa a ficar um pouco diferente. A gente começar a interagir com listas, né? Então vamos fazer aqui, ó, um const, criar uma lista posts igual a um array. Então um array é colchete, assim. Então isso aqui significa um array de itens, né? Uma lista de itens. E cada item vai ser um objeto. Então eu vou estar com cada item dentro de uma chave. Então o colchete representa um array, uma listagem, e a chave representa um objeto, tá? Eu acho que isso também é uma coisa que a maioria de vocês já vai ter conhecimento, mas só para frisar, e vale dar uma pesquisada também para entender, porque é importante estar dominando a linguagem para a gente conseguir seguir, mas aqui foi mais um resumo. Mas então, dentro de cada objeto a gente vai ter um ID, que seria um identificador único, tá? Acho que a gente pode ter 3 posts, né? O post 1, 2 e 3. A gente vai ter um título, primeiro post. Deixa eu dar um enter aqui para formatar um pouquinho, fica melhor de visualizar nesse modelo aqui. Assim. Tá. Então, formatado, mais ou menos. Boa. Então, um título, primeiro post. Aqui, pode ver que a gente separa cada item por vírgula. Acho que eu estou dando muito detalhe. Segundo post. Podemos ser um pouquinho mais direto. Terceiro post. Eu quero, em vez de ter um conteúdo, aqui até o Compart colocou, vamos colocar só um summary. Summary, que seria um resumo. Esse é um resumo do primeiro post. Obrigado, Compart. Resumo do segundo post. E achei que ele ia trazer o terceiro post. Tá. Então, essa listagem aqui traz 3 posts que a gente vai ter no nosso blog nessa página inicial. Por que eu joguei numa variável e eu escrevi isso aqui, né, direto? O ideal é que isso viesse de uma request HTTP de um servidor, mas a gente vai ver isso nos próximos vídeos, para esse vídeo não ficar tão longo. Então a gente vai usar essa variável que seria o nosso mock, né, posts mock, vamos chamar assim, acho que facilita. Então, embaixo do nosso título, aqui na verdade a gente não vai precisar de um título, aqui mesmo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai interagir com essa lista, tá? Então, posts mock.map. Então o map é outra função do JavaScript. Vou deixar vocês pesquisarem, mas ele basicamente vai percorrer a nossa listagem e como se eu estivesse trabalhando um item por vez. Como se ele pegasse só esse carinha aqui, o item 1, o post 1, depois ele pegasse só o post 2, depois ele pegasse só o post 3. Então por isso que o map ele vai percorrendo cada item da minha listagem. Então, essa função existe porque essa variável é uma lista, tá? Boa, aqui dentro dele
eu vou estar passando uma run function que vai retornar algo, tá? Então essa sintaxe aqui também algo um pouquinho mais complexo, mas basicamente a gente recebe como parâmetro o post, que seria cada um desses que eu comentei, e pode retornar um template para ele, né? Então dentro desse template a gente vai usar nosso primeiro componente, mas acho que vamos fazer o seguinte, vamos pegar o exemplo aqui, ó, do Copilot. Gostei do exemplo. Então ele já está rodando, vamos ver se funcionou. Está tudo funcionando. Olha só, primeiro post com resumo, segundo post com resumo, terceiro post com resumo, né? Beleza, o que a gente fez aqui? Uma div, um título e um summary. Aqui a gente vai usar, em vez de uma div, eu vou usar um card. Opa, mas já ficou diferente. Esse card vem da onde? Vem lá da nossa biblioteca de componentes, o ant. Então vou usar o card, vou fechar o card, já deu uma mudada no visual, ficou uma caixinha aqui, né? Nesse card a gente pode passar algumas coisas. Aqui, esse key que o Copilot gerou para nós, ele é um identificador do componente também, porque imagina que esse map ele vai imprimir 3 cards, na verdade, porque ele vai percorrer vai transformar esse cara aqui neste grupo de componentes aqui. Vai percorrer de volta mais um grupo, percorrer de volta mais um grupo. Aí, para ele não se perder, o React tem essa maneira de trabalhar com o identificador. Então, sempre quando o primeiro componente do map, é sempre bom a gente passar um aqui. Como a gente sabe que o post.id é único, né? É um identificador único que vai vir lá do back-end, então a gente pode usar ele como valor da nossa key dentro do map, né? Então aqui a gente vai usar algumas coisinhas também que tem lá no componente card. Então tem um overlay, que é isto aqui, ele é um efeitinho. Olha aqui, ele coloca uma sombra, tá vendo? Quando eu paro com o mouse em cima, ele coloca uma sombra, como se ele fosse clicar. A gente também vai... Vamos colocar um estilo aqui também. Aqui é um pouco de CSS. A gente vai colocar um estilo bem simples, só para dar uma destacada. Vamos colocar uma border radius para ficar com a borda redondinha na lateral lá. 8px e margem bottom, que é a margem de baixo lá. Vamos colocar uns 20px para dar uma separada. Quer ver como que vai ficar aqui? Se esse 20px é muito. Não, ficou bom, ó. Então, só dei uma arredondada na borda do card e coloquei um espaçamento entre eles, tá? Mas para dar uma visão um pouquinho melhor pra gente ver cada card, porque antes não estava aparecendo o over aqui, né? Esse tipo de CSS é bem parecido com o do arquivo. A gente pode fazer os dois. Esse é um CSS inline dentro de um template React. Então a gente pode fazer. Só que conforme isso aqui fica muito grande, às vezes é melhor extrair para um arquivo CSS, tá? Mas a gente vai fazer isso aos poucos. Vamos melhorando o nosso código aos poucos. Aqui no lugar do título tem um componente bem legal que seria o meta. Eu posso estar mostrando aqui, eu estou tentando não deixar as aulas tão longas, mas se eu vim aqui em componentes no site do Ant, a gente usou o card, né? Primeiro, vou dar uma pesquisada para facilitar, né? Card, olha aqui, card. E aqui dentro do card também, ele tem alguns subcomponentes, tá? Então, olha aqui, dentro das APIs, acho que eu posso ver aqui, card meta. Então, o meta você consegue colocar, olha aqui, legal, um título, uma fotinha, uma breve descrição. Vamos usar ele aqui, então. Então, como que eu uso um subcomponente? Eu posso vir e ver aqui na própria documentação, cadê os exemplos? Vamos ver um exemplo com esses... por que ele não... aqui, ó, desculpa. Então aqui tem um exemplo, aqui eu posso ver o exemplo do código, tá? Como que ele usa o meta. Então olha só, meta, avatar, title, description. Vou copiar aqui. Então colei. Aqui tem um porém, né? Eu poderia usar card.meta, mas a sugestão que ele dá ali em cima é a gente importar separado. Então eu poderia fazer até mostrou aqui, um const. Dentro do card tem o meta, então eu estou extraindo, eu estou fazendo a extração do componente meta do card, componente meta, né? Então eu vou usar aqui o avatar, olha só, ele também é um componente do Ant, vou importar ele também.
avatar. Então, importei. Vou só fazer uns ajustes aqui no nosso post, né? Então, aqui está escrito Card Title, eu quero colocar o nosso Post Title. Então, eu criei aqui o Title, eu vou colocar entre chaves, porque agora é uma variável, vou colocar Title, Post Title. Mesma coisa, na descrição eu vou colocar o nosso Summary. Então, Post Summary, tá? Então, basicamente é isso. Na imagem, eu vou deixar essa imagem de exemplo aqui, porque não vou focar muito em importar a imagem agora e tudo mais. Então eu posso até tirar esse P aqui. Olha só, vamos ver como ficou. Apareceu aquela fotinha, primeiro post, esse é o resumo do primeiro post, resumo do segundo, resumo do terceiro post. Tá. Vamos colocar mais algumas coisas aqui. Vamos criar um footer, um rodapé, né? Um footer. Eu vou criar aqui meio que na mão esse footer. Agora. Vou colocar um spam só para deixar um pouco mais simples também. Vou colocar o autor aqui, post, autor. E vou colocar uma data e hora. Post date. Opa, mas não tem esses valores aqui. Vamos ver se ele quebrou. Olha, ele não chegou a quebrar. Ficou só mostrando o tracinho que eu coloquei. Eu vou colocar esses dados aqui. Então, vou colocar o autor. Pode ser, vou pegar os exemplos aqui. E uma data. Vou colocar... Aqui faltou uma vírgula, por isso que ele está reclamando. Mesma coisa aqui. Vamos ver se ele sugere outro autor para mim aqui. Vamos lá, comparte. Uma outra data. E um outro autor. E outra data. Legal. Então, agora já vai aparecer o nome de cada autor e a data. Por que eu quis fazer na mão aqui esse folder? É que a gente pode fazer um CSS aqui estilizando um pouco esse componente aqui, né? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um post list.css aqui dentro da nossa pasta components. Tá? E eu vou copiar um CSS que eu tinha gerado com a IA aqui para facilitar um pouco a vida. Então eu criei uma classe, quando usa ponto aqui na frente é uma classe, eu criei uma classe com o nome Card Footer, que ela tem um display flex, um justify content space between, que vai separar os meus componentes dentro da minha div, vai deixar um em cada ponta, um align item center, marge, page, borda, color, fonte. Acho que tudo isso aqui também, se você jogar exatamente esse código numa IA, ele vai pedir para ela explicar cada item, vai explicar. Eu não sou o cara do CSS, isso é pura verdade. Mas aqui basicamente, para colocar aquela classe, eu venho aqui class name. Se fosse só HTML seria só classe, mas como estou no JSX, que roda dentro do JavaScript, eu uso class name para evitar conflitos. Vou copiar o nome dessa classe e vou colocar aqui. Vamos ver como ficou o visual. Ah, claro, não funcionou. Eu não importei o arquivo CSS, né? Então eu vou importar. Só que o arquivo CSS eu só vou importar a folha de estilos. O Vite ele já interpreta o CSS aqui, então basicamente é fazer isso aqui. Se vocês não usassem o Vite ou o Create React App, ia ter um trabalhinho considerável para isso aqui funcionar. Dessa forma, né? Tem outras formas também, mas dessa forma, assim, só de importar ele aqui já teria que fazer algumas configurações pro nosso compilador aqui, o nosso transpilador entender o CSS junto com o JavaScript, junto com o HTML. Então o Vite elimina toda essa complexidade. Beleza, vamos ver se funcionou aqui. Ó, já ficou clarinho, ele já colocou uma linhazinha aqui no topo, né? Uma borda. Então, eu também quero colocar um botão aqui, vou colocar um botão doante, não quero ficar estilizando o botão, aqui ele já está dizendo para eu importar um leia mais, exatamente aqui, ó. Então do tipo primary, com textinho leia mais dentro, legal? Tá, por enquanto é mais ou menos isso, eu vou vir agora, avancei demais na verdade aqui na minha explicação e esqueci, eu podia ter mostrado testes para vocês, né? Eu queria fazer testes já meio em paralelo com a criação do componente. Então por isso que eu vou dar uma pausa ali na criação do componente e vou fazer um teste aqui. Vamos importar lá de volta. Dá para copiar aqui as configurações do Vite e do teste Library React. Copiei aqui.
Vou colar. Vou importar o componente. Então, list, post list, né? Então, importei o componente. Vou fazer um describe aqui. Então, describe, post list. Olha só, o Copilot está mostrando tudo. Eu vou tentar digitar. Senão vai ficar muito fácil com o Copilot agora. Porque ele entendeu qual que é o padrão que eu uso lá nos outros testes, né? Então, basicamente, eu fiz o describe, coloquei o nome do meu post list component, gostei da sugestão anterior, component, e depois de eu passar o nome, o segundo parâmetro é o que ele vai executar. Então é o nosso teste, é uma home function. E dentro dele vai ter alguns its, que seria, sei lá, showed render the list of posts. Ok. O Python ajuda bastante nessa parte de dar nome para as coisas. E aqui, basicamente, eu vou fazer isso mesmo que ele está mostrando, né? Eu vou renderizar o meu post, o meu componente, post list, e eu vou verificar, fazer um inspect, usando o screen lá que a gente viu na aula anterior com mais detalhe. Vou pegar assim, se ele tem o título, vou puxar aqui do lado para nós dar uma olhada. Primeiro post, né? Então, vê se ele encontra o primeiro post dentro do documento, document, tá? Então, esse teste tem que passar já, basicamente, porque ele fez o quê? A gente carregou o componente, se o primeiro post está aparecendo na tela, que nem aparece quando a gente vai lá no navegador. Primeiro post, tem que passar esse teste. Eu vi a hora que eu vim copiar aqui que a gente esqueceu de modificar os testes do app. Por exemplo, eu vou duplicar o terminal aqui e vou rodar npm run test e ele vai quebrar provavelmente os testes. Carregando. Quebrou. Então ele passou provavelmente um teste e quebrou outros dois. Eu vou remover esse do contador. Esse teste não faz mais sentido, a gente apagou o botão que fazia a contagem lá da aula anterior. E o título também do nosso site mudou. Agora é bem-vindo ao blog, comentando, como que tá? Vamos ver aqui, ó. App, bem-vindo ao blog comentando. Tá, vou copiar. Preguiça de digitar. Bem-vindo ao blog comentando. Então agora vai passar esse teste. Aqui também não precisa mais disso. E tem que quebrar. Tem que passar esse teste também. Opa, quebrou, né? Agora que eu vi aqui. Ele tá quebrando ambos porque... Ah, tá. Isso daqui eu tinha visto. Eu achei no Stack Overflow uma solução. Eu estava retestando o Ant. Fazia tempo que eu não usava ele. E eu fui retestar e eu tive esse mesmo problema. E quando eu achei no Stack Overflow uma solução. Basicamente, no setup de testes, eu vou copiar aqui, daí já explico. No setup de testes aqui, eu preciso mocar, eu preciso substituir o Match Media, porque ele usa esse modelo. Então eu só simplesmente abri o Stack Overflow e copiei o código e se fez mágica. Ele funcionou. Porque é um probleminha lá de compatibilidade entre as versões JavaScript, funções deprecadas e o que o Ant usa. É um problema com a biblioteca do Ant. Não significa que vocês vão ter com qualquer biblioteca. Provavelmente o pessoal do Ant já deve ter alguma solução e logo vai estar resolvido. Não cheguei a me aprofundar. Aqui eu estava vendo que a gente está usando. Eu vi também isso aqui, ó. Byte test. Vamos já deixar atualizar. Beleza. Então voltando aqui para o nosso teste. Agora passou, né? Agora faz sentido. Eu normalmente testo um pouquinho mais, tá? Se tá aparecendo os dois, o primeiro e o segundo post, pelo menos, vamos testar. Quando a gente roda o componente no nosso teste. Então é importante você tentar escrever no teu teste o que você viria aqui na tela, né? Então é importante ter essa visualização aí. Então dá para colocar mais coisas, né? Vamos colocar o resumo aqui também.
Eu acho que é legal sempre deixar, porque esse teste depois, quando a gente integrar com a API, vai ser legal, porque a gente vai conseguir ver isso retornando da nossa integração. Aqui eu coloquei também, só vou acelerar, vou aproveitar a ajuda do Copilot, e ele passou. Aqui tem um negócio legal, eu não costumo fazer esse tipo de teste aqui, ó. Tipo, ó, João e a data tudo junto, porque são duas variáveis. Pode ser que a data, o nome veio, a data não veio, ou o contrário, lá do back-end, né, um autor anônimo, alguma coisa assim, não sei. Mas é bom você testar, às vezes separado um pouco as coisas. Aí a gente pode usar, aqui vou duplicar, a gente pode usar regex para pegar o texto. Eu quero só verificar se tem João no meio. Desculpa, eu coloquei. Aí eu posso usar nesse formato aqui. Pesquisa que é regex aí. Vai ajudar vocês também muito. E eu posso verificar só a data também. Então, a data tem um porém. Como a gente usa essa barra aqui no regex, a gente precisa escapar as barras do meio, tá? Então eu vou colocar uma barra ao contrário aqui e agora ele vai funcionar. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Estou me aproveitando da ajuda do Compile para encurtar o vídeo. Então, basicamente, esse teste aqui. Então, eu garanti que o primeiro post veio e o segundo post veio. Se eu quiser garantir que o terceiro post veio, também posso fazer mais uma verificação. Como a gente ainda não fez a integração com o back-end, todo esse processo, vamos trabalhar com esse teste agora, que já vai atender bastante a gente. Eu também vou colar um CSS aqui só para deixar um pouquinho mais bonito. Lembra que eu falei que eu gerei o CSS usando IA? Então, eu não vou explicar muito em detalhes como funciona o CSS, apenas como a gente importa ele. O CSS não vai quebrar nenhum teste nem nada. Eu também fiz um CSS novo para nosso app, app.css. O arquivo que eu apaguei, vou voltar ele aqui. Deixa eu copiar. Ó, até os comentários da IA veio junto aqui. Boa. Então, vou importar de volta aqui no app. Importei. Boa. Vamos ver como ficou o visual ou não. Aqui tá. Olha, eu copiei o CSS, mas também não adianta nada se eu não colocar as classes, né? Então, não mudou nada aqui, né? Quando a gente entrou, tá tudo igual. Por quê? Porque tem uma classe chamada page, uma classe chamada block title, e lá no outro que eu colei, post list container. Vamos colocar essas classes no nosso código. Então eu vou colocar aqui class name page, class name block title, era esse o nome da classe? Block title. E aqui o outro era post list container. Vou colocar aqui class name post list container. E olha lá, ficou já um visualzinho um pouquinho mais agradável. Ainda não é um design super moderno, super bonito. Vocês estão vendo aqui uma borda branca. Vou aproveitar isso aqui também. Eu esqueci de mais um detalhe. Cada navegador ele tem um padrão de carregamento de CSS. Existem algumas bibliotecas que a gente insere no nosso projeto e ele reseta as configurações, então e padroniza todos os browsers. Então, indiferente se está no Chrome, no Firefox, no Opera, no Safari, ele vai pegar e vai juntar, vai padronizar essa configuração inicial do carregamento. Então, em vez da gente ficar estilizando essa borda aqui, que está no topo, e daí quando você abrir no Firefox, essa borda não existe, ele vai estar diferente, não sei o que. Então, o Ant, ele já tem um arquivo de reset para fazer essa padronização. Vamos só importar ele lá no nosso arquivo main, que eu até na verdade tinha esquecido disso aqui. Então eu vou dar um import, se eu não me engano o nome da biblioteca dist reset css. Vamos ver. Quebrou. Eu escrevi errado. Ent design. Vamos ver se agora voltou a funcionar. Escrevi errado.
Boa, e já sumiu aquela bordinha lá. Então agora, se você abrir no Firefox, nosso site vai estar igual. Se abrir no Opera, nosso site vai estar igual. No Edge lá do Microsoft vai estar igual. Tá? Então, ou vai estar muito próximo mesmo. Às vezes passa alguma coisinha a outra. Então essa foi mais ou menos a criação da nossa primeira página, pensando só na criação de componente, testando ele de uma forma bem básica ainda, bem simples, e criando até um CSS aí que a gente pegou da IA e usando uma biblioteca de componentes que é o Ant, né? Então, legal. Eu acho que a gente conseguiu fazer a nossa home, vamos dizer dessa forma, meio que uma versão inicial dela, né? E a gente vai estar no próximo vídeo, vai estar pegando e fazendo a configuração para consumir os dados. Em vez da gente consumir os dados aqui dessa variável, a gente vai estar consumindo de uma request HTTP. Vamos abrir o nosso PR. Eu vou fechar aqui. Eu vou dar um git add ponto, git commit fit, aí vamos colocar aqui, ó, create homepage, ok? Vou dar um git push orange, o nome da nossa branch, vou abrir esse link, vou criar este PR, create pull request, colocar uma descrição e tudo mais, mas aqui está o nosso código. Vocês podem estar dando uma olhada em todo o código de vocês, que vai estar aqui, todo o código que a gente digitou, e vai enviar esse link para as pessoas do seu time revisarem. Como não tem ninguém para provar, apenas de forma simbólica, a gente vai dar o merge, vai juntar a branch 3 homepage com a nossa, com a nossa branch main. E agora vai lá para o nosso código real, para o nosso código raiz lá no main. Então, mais um PR concluído, mais uma tarefa finalizada. Eu vou voltar para branch main agora, git checkout, vou para main e vou baixar git pull orange main. Vou baixar as alterações que a gente acabou de enviar para lá. Beleza? Então, tarefa concluída, push feito, merge feito. Então, é isso. Até a próxima aula. Valeu!